pessoal, depois de muitas mães manifestarem suas dúvidas e pedirem para eu gravar diversas questões ao redor desse assunto, eu resolvi gravar uma série de vídeos falando sobre os detalhes, todos os detalhes que envolvem a adenoide. E eu não podia começar essa série de vídeos, esse primeiro vídeo que a gente está gravando aqui, sem falar da minha própria história. Porque isso tem a ver até pelo motivo com que eu me tornei médico e otorrinolaringologista. Eu fui uma criança que tinha uma adenoide muito grande. Aquela criança que está sempre resfriada, aquela criança que está sempre com o nariz escorrendo, motivo de bullying na escola. É aquela criança que limpava o nariz na blusa, né? Então, vocês com certeza, se não tem alguém em casa assim, já viram alguma criança que sofre com isso e sofre bastante, né? Porque a sequência de medicações, de antibióticos que eu acabava tendo que tomar, porque eu acabava tendo uma sinusite atrás da outra em decorrência dessa adenoide, tá? E graças a Deus, isso a gente está falando de 1980, né? Eu tive um diagnóstico preciso e fui tratado e fui operado. Isso mudou a minha vida totalmente, porque aí eu comecei a me desenvolver, comecei a crescer e parei de ser alvo de bullying na escola, etc. E não fiquei mais com o apelido de ranhento, né? Que era esse meu apelido. E aí tudo melhorou, né? Uma série de coisas, até o aprendizado, tá? Até a questão escolar. E tudo isso foi acelerado depois que eu tive a oportunidade de ser tratado desse problema. E eu acho que de alguma maneira isso deve ter ficado na minha cabeça, né? O bem que os médicos me fizeram, eu queria um dia retribuir para os meus pacientes. Eu acho que isso influenciou bastante na minha escolha da minha profissão e depois da minha especialidade, né? Meio que sem querer a vida vai te levando para esse caminho. E outro dia eu te conto mais sobre como eu virei médico, como eu virei otorrino. Tem vários detalhes no meio dessa história aí. O que eu queria falar nesse primeiro episódio é o que é a adenoide. A adenoide é um tecido linfóide, é o mesmo tecido que a gente tem nas amígdalas, tá? As amígdalas, que são as duas que a gente tem aqui do lado, as amígdalas são aquelas duas estruturas que ficam do lado da campainha, da úvula, tá? E a mesma estrutura, que é o mesmo tecido da amígdala, é o tecido da adenoide, ou bem semelhante, porque elas fazem parte do mesmo anel que a gente chama, que é o anel de Waldeyer. Então, a criança que tem adenoide muito grande, é muito comum que ela tenha amígdala muito grande também. Então, uma vez por outra aqui nos vídeos a gente vai falar sobre a amígdala também, mas eu vou tentar focar inicialmente só na adenoide, tá? E é a famosa chamada carne esponjosa, que os pais, as pessoas geralmente vêm falar assim: doutor, eu quero saber se meu filho tem carne esponjosa, eu acho que meu filho tem carne esponjosa. E é um termo que assim é complicado, porque ele engloba várias outras coisas que às vezes não é adenoide. Então às vezes a gente está falando de coisas diferentes. Por isso que eu não gosto muito desse termo, mas entendo, quando você falar para o médico ele vai te entender e, se for um bom médico especialista, vai investigar para saber se de fato teu filho tem uma adenoide muito grande. Tá? Esse é só o primeiro vídeo. Você continua com a gente para você estar ouvindo nossos próximos vídeos e falar se você está gostando, para a gente continuar produzindo mais conteúdo como esse. Tá bom? Até breve!